Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Amaivos, na nossa, no nosso programa Livre Acesso. Estou aguardando a professora Eliane Unes entrar para a gente conversar sobre o nosso tema de hoje, que é travessias imprevistas. Esperar a professora Eliane entrar para a gente começar a conversar. Estou aguardando a conexão. Então, esse é o primeiro programa Livre Acesso oficial do Instituto Amaivos. As pessoas estão chegando, estão entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A professora Eliana ainda não entrou, mas esse é um programa que tem o objetivo da gente conversar sobre alguns temas e como esses temas nos atravessam nas nossas dores, nas nossas angústias nesse momento. E toda semana nós vamos estar aqui conversando sobre um assunto em particular. Vou aguardar a professora Eliana. Está com dificuldade de conexão, está entrando. Então, agora a primeira travessia imprevista foi a conexão, mas a gente já resolveu. Então, esse é o nosso primeiro programa oficial, Livre Acesso. Quero desejar boas-vindas à professora Eliana. O tema hoje é travessias imprevistas, e eu quero começar com essa provocação, que é de uma obra que a gente vai conversar um pouquinho e dizer: cada um tem a sua hora e a sua vez, e a nossa hora há de chegar? Olha, eu acho que na nossa trajetória de vida, na vida que você, eu, os que estamos no mundo, estamos experimentando esse momento, chegou a hora e chegou a vez. Porque do modo como a gente vinha vivendo, né, eu dizia há pouco a galope, né, sem prestar atenção na paisagem, sem prestar atenção nas pessoas, nas delicadezas, nas brutalidades, sem prestar atenção efetivamente de quem estava do lado, um mundo de competições, de acúmulos, não é? E a gente, no balanço de uma hora como essa, a gente pergunta de que servem esses pontos acumulados, né? Tantos pontos acumulados em viagens, em concursos, né? De fato, a gente pensando bem, serviu à exploração das nossas vidas, do nosso tempo, não é? E a gente foi consumido. Além de embarcar na história do consumo, a gente foi consumido. Eu estava lembrando hoje uma canção da Maísa, é possível que muita gente não conheça a Maísa como cantora, mas muita gente jovem, né? Mas eu lembrava dela cantando O Meu Mundo Caiu. Não é? Eu acho que no epicentro desse abalo está o homem que ficou desnudo, ficou solitário, ficou precisando do outro, carente de afeto, carente de tudo, né? De companhia. E para agir, para voltar a agir, ele precisa de aprender a pensar, não é? Porque ou ele vai voltar para uma reação conservadora, não é? Ou ele vai voltar para uma inovação efetiva e duradoura que implique o convívio, não é? Eu fico pensando
que travessia é não só o mote de Guimarães Rosa, não é? Mas todo o romance dele mostra uma coisa que Borges assinalou num dos seus livros mais maravilhosos de contos, né, chamado Ficções, em que ele mostra que os caminhos, em verdade, acabam por se bifurcar, não é? E nós estamos nessa hora, nessa vez, numa encruzilhada, não é? Eu acho que é a hora e a vez da gente tomar uma decisão que pode requalificar a nossa vida e o mundo, ou nós podemos embarcar definitivamente numa crise sem retorno. A literatura, ela serve como um lugar para a gente ler o mundo, né? Ler a vida. Eu fico pensando que esse momento que nós estamos vivendo agora, a gente pode fazer várias leituras. A gente pode fazer uma leitura política, econômica, social, né? Questão da saúde, mas tem uma maneira simbólica da gente olhar para isso, como um lugar que nós estamos chegando que não tem como mais adiar, né? Essa bifurcação, essa encruzilhada que a vida está levando a gente, que agora não tem mais como colocar para debaixo do pano. E agora é a hora e a vez de mudar. O mundo não aguenta mais e nós também não aguentamos mais. Assim, é todo um apelo da vida, do universo, para que aconteça uma metanoia, uma transformação, mas não é só uma transformação externa, é uma transformação interna que muda a vida, né? Eu acho que é isso também que está nessa obra, nesse conto que a gente pensou também conversar, né? Eu acho que você tem razão. E, assim, é um momento em que a gente precisa se dispor a aprender, né? Aprender tudo, né? Desde de conviver de novo com os outros, com a família, ou em solidão consigo mesmo. É um momento em que a gente tem que aprender a estender a mão para dar e para receber. A gente precisa do outro e o outro precisa da gente, não é? Às vezes, mesmo sem saber de quem e para quem, a gente se sente carente e se sente endividado, não é? Se sente na necessidade de viver uma experiência de dádiva, não é? A gente fica pensando que a dádiva sempre é dos céus, né? Uma graça concedida além da nossa vontade. Mas a dádiva é uma experiência construída na vida, não é? Que é uma retribuição, uma gratidão pela experiência de estar vivo, pelo convívio que você pode fazer com pessoas à sua volta, pelos projetos que você constrói junto, pelo bem que você pode gerar e sentir, não é? E essa dádiva faz com que a gente volte e meia repita sem pensar muito, graças a Deus consegui, né? Graças a Deus foi possível, né? Até ateus mesmo, quando dizem ainda bem, né? Sem saber claramente de onde vem esse bem, de onde vem essa tal sorte, está se referindo a essa dádiva de que é efetivamente estar vivo. E esse aprendizado, eu acredito que ele vai nos obrigar a fazer uma reconfiguração das relações humanas. A gente não pode voltar, não é, para aquilo que nós já comentamos anteriormente aqui, para o que nós chamávamos de normalidade, quando a experiência era profundamente anormal, porque a gente perdia boa parte da vida lutando pela sobrevivência, enquanto a vivência, como dizia Benjamin, ficava de escanteio, né? A gente efetivamente não experimentava viver, e a vida, eu olhando agora a sua fala anterior, estava pensando, a vida é necessariamente encontro, não é?
Tanto que o desencontro nos amarga, o desencontro nos constrange, nos faz sofrer, né? A vida, positivamente falando, aquela que a gente gostaria de construir para a felicidade, é uma vida de encontros. E os encontros estão nas intenções, estão nos atos, não é? A gente precisa buscar nesses encontros a construção de uma vida que não pode ser uma vida sozinha, não é? A gente tem que estender a mão, receber e dar, e a gente precisa dessa força, dessa energia, para que o que nós estamos experimentando no meio do mundo dê seus frutos, né? Eu estava pensando hoje, assim, e se ao invés do mundo do mundo parar para mim, eu tivesse, por exemplo, sabido que ele ia acabar hoje para mim, né? Qual é o saldo? Qual é o saldo da minha vida, não é? O que eu estaria legando efetivamente a um mundo que me sobrevivesse, ou o que eu levaria comigo para um mundo que eu creio que vou encontrar, não é? Que a minha vida é pouca, a vida que eu tenho é pouca, eu quero mais. E para querer mais nessa travessia, eu tenho que estar preparada para poder receber e para poder dar, para poder trocar. Eu acho que a literatura é esse ensaio. É um ensaio a portas abertas para os leitores que têm olhos abertos e vão vendo como ela recolhe as experiências do homem e ela é capaz, inclusive, de apontar quase que profeticamente os caminhos que a gente corre o risco de viver, né? Pensava em 1984, por exemplo, que sem fazer barulho, sem ter um Big Brother, efetivamente chegou. Né? Você está dentro da minha casa, eu estou dentro da sua casa, e qualquer coisa um pouquinho mais malévola pode controlar você com seus pensamentos, seus amigos, enfim. A literatura é um caminho para a gente pensar a experiência de viver. E como você provocou, eu acho que a gente pode pensar efetivamente na hora e vez do Augusto Matraga, né? Eu acho que você leu, assim, esse é um ponto imbatível, né? Assim como a Terceira Margem do Rio, é um ponto imbatível, se transformou numa, numa pequena obra televisiva, não é? E é um ponto imperdível. Acho que a gente tem que olhar esse conto como ele tem um antes, ele tem um durante e ele tem um depois. E o que me marca nesse conto, né, quando fala da conversão, né, da travessia que o Augusto faz, eu fico pensando como a espiritualidade pode nos ajudar nesse momento para a gente fazer a nossa travessia, a nossa metanoia, né? Porque, assim, esse mundo que era normal, que você disse que nos consumiu, nós nascemos nesse mundo, né? Nós aprendemos a viver nesse mundo, a respirar nesse mundo, a não parar nesse mundo, e agora esse mundo freou bruscamente, falou assim, para, né? Agora para, não tem mais jeito, fica todo mundo em casa, e nós somos convidados a fazer uma travessia de dentro para fora, uma metanoia, uma travessia que diz assim, olha só, se você não nascer de novo, aí eu lembro da fala de Jesus lá para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Que reino? No reino de um mundo novo, né? Se você não passar por essa experiência, você vai sofrer muito, né? Muita angústia, muita depressão, muita ansiedade, porque esse mundo parou, ele ainda vai ficar parado algum tempo, né? Até que ele volte a andar novamente, e quando ele andar, ele vai andar de um modo diferente.
o Elber falou aqui, nós precisamos nos reinventar, né? Reinvenção é isso, né? É uma trajetória que vem de dentro para fora. Eu acho que a espiritualidade é esse lugar que faz com que a gente veja que tudo na vida é travessia, que tudo na vida é transitório. A gente esquece disso e a gente pensa que nós temos o controle da vida. E aí vem a própria vida e mostra, olha só, tudo é transitório, tudo muda. Eu acho que você tem toda a razão, e, na verdade, você um pouco teorizou o que vai acontecer com Ion Augusto, né? Augusto Esteves, que se torna Augusto Matraga, né? É a narrativa exatamente assim, de um senhor todo-poderoso, senhor fazendeiro, um homem de desmandos, um homem de violências, um homem de humilhações para os outros, não é? E que, por causa dos seus abusos, acaba perdendo a riqueza, e quando ele perde o poder da riqueza, ele também perde o mando. E quando ele sabe que a mulher está indo embora com a filha, ele resolve chamar os capangas para ir buscá-la, mas já não tem homem nenhum para segui-lo. E quando ele pede ajuda a um vizinho, né, a um fazendeiro tão ruim quanto ele, a jagunçada está com esse, que era dele, está com esse agora inimigo. E ele leva uma surra descomunal, é ferrado a ferro e fogo, né? E acaba caindo num abismo, num precipício, é dado como morto, e ele é recolhido por um casal que está num casebre no final do precipício, no fundo do abismo. Está lá um casal de negros ex-escravos que o recolhem. Ele está morto, ele quer que eles acabem, ele está quase morto, ele quer que eles acabem de matá-lo, e eles vão tratar dele, né? E quando ele retoma a consciência, está lá entalada, as pernas, as feridas pensadas, ele começa um grande sofrimento, um choro, pedindo socorro pela mãe. Ele volta à infância dele, né? Se sentindo completamente desvalido. E aí, esse casal, imediatamente, era um casal religioso, imediatamente traz a estampa de Nossa Senhora e começa a rezar por ele. Quando ele dá por si, tudo que ele tem é a companhia deles e a certeza de que foi a determinação deles que o levou a se curar. E ele inicia, então, um resgate dele mesmo, fazendo todo um exame de o que aconteceu com ele, não é? Por que ele chegou ali? E aí, sem esperança do que ele pode fazer nessa situação, encontra um sacerdote que visita os velhos e que diz a ele que ele não se amofine, porque ele vai ter a sua vez e a sua hora, né? E é essa vez e essa hora que ele vai buscar, né? Como é que ele vai construir esse mundo novo? E ele começa a pensar, eu tenho que construir pela diferença. A primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar para sustentar esses dois velhos que vivem do que plantam. Sou eu que vou plantar, sou eu que vou colher, sou eu que vou acolhê-los, não é? E ele faz essa meditação dia e noite, olhando a paisagem, olhando a terra, produzir seus frutos, não é? Tem até a oportunidade de voltar à malvadeza, porque é visitado por um bando de jagunço que ele recebe na maior delicadeza, uma vez que ele transforma tudo aquilo num rancho aprazível, não é? E recusa fazer essa volta ao passado. Ele quer ir para frente.
Ele diz, existe uma vida boa no céu, pois no céu eu entro nem que seja por rete, não é? Por rete era a surra que ele tinha levado antes. E ele vai fazer esse caminho até o momento em que ele decide ir ao povoado, pede um jumentinho emprestado, monta esse jumentinho e vai ao povoado, tomar umas alegrias, como ele diz. E lá ele encontra o seu Joãozinho Bem-Bem, que na verdade é um mau-mau, não é? Humilhando e destruindo um velho, que ele chama de velho caduco, que suplica para que ele não estupre suas filhas, não mate seus filhos, porque a família dele é suspeita de ter matado um jagunço dele, que era o Juminho. Então, ele intervém para salvar o velho e a família do velho, não é? E quando o Joãozinho Bem-Bem, que o considerava surpreendentemente um bom homem, tenta atendê-lo, a jagunçada cai em cima dele de pancada e eles entram numa luta que vai ser uma luta fatal para os dois. O bonito é que, já à beira da morte, ele diz que ele deseja que aquele povo, por favor, sepulte o seu Joãozinho Bem com dignidade, não é? Porque aquele momento é o momento em que ele retoma o nome dele. Agora ele é, de fato, Augusto. Agora ele é bendito, agora ele é benigno, não é? E um parente que está perto, que o reconhece, ele pede para cuidar da filha, cuidar da mulher, não é? O fato de que essa conversão dele tenha um desfecho trágico obriga a gente a falar um pouquinho sobre isso, não é? Como é que a gente pode ver uma travessia para o bem que termina numa situação tão dramática? O que você me diz disso? Agora você voltou a câmera para mim. Assim, eu fico pensando que quando a gente faz essa travessia, não tem volta mais, né? Então, assim, é uma travessia sem volta, em torno do bem, que às vezes é preciso até dar a vida, né? Porque você dá a vida para ganhar a vida, uma vida com significado. Quando ele começa a servir os velhos e começa a servir os vizinhos, né? Tudo que pede ele faz, ele traz essa conversão, ele dá um sentido à essa vida nova através de serviço. Quando você falou do dom, né, da dádiva, do dar e receber, eu fiquei pensando, mesmo que a gente viva sozinho, nós não estamos sozinhos nesse mundo e sempre tem alguém nos servindo e doando alguma coisa, né? Então, assim, nós estamos em casa, tem alguém recolhendo lixo. As pessoas estão trabalhando nas fábricas para fazerem os produtos para a gente comprar nos mercados. Então, assim, a morte do Augusto, quando eu vejo a morte dele cuidando lá do João Bem-Bem, dizendo, não, olha só, ele tem que ser enterrado com dignidade, me dá essa ideia que os nossos irmãos budistas sempre falam, que a bondade de todos os seres. E ele consegue recuperar isso de uma forma muito, muito maravilhosa, né? Ele doa a vida, ele tira uma vida também, ao mesmo tempo, para salvar outra. Ele está vivendo uma contradição ali, num grande paradoxo, mas ele reconhece o valor dessa vida e a bondade que essa vida tem. Ou seja, ele não deixa, ele não perde a experiência que ele teve de travessia. Eu acho que isso que é bonito na nossa espiritualidade, porque a espiritualidade não tem a ver só com o meu relacionamento com Deus, né? Nas minhas orações, às vezes que eu frequento um tempo religioso. A espiritualidade tem a ver como eu me percebo no mundo, como eu me relaciono com as pessoas, com a natureza. Até aqueles que são ateus têm espiritualidade, porque Com tem certeza, uma com noção certeza. de transcendência, né? Que tem algo que é maior do que ele, se rende a isso, à humanidade, ao bem, ao amor.
o Augusto, né? E o Augusto toma essa conversão num símbolo religioso, né? Encontro com Nossa Senhora, com Deus. Mas esse encontro de travessia faz com que ele saia dele mesmo, sirva as pessoas, né? Então, assim, esse momento, eu penso que nessa nossa travessia agora, é uma travessia disso que você falou no início, né? De resgatar esse olhar para o outro, né? De resgatar esse olhar para o outro, porque esse olhar para o outro faz com que a nossa vida tenha mais significado. Então, assim, eu penso que as pessoas que estão aqui agora nos ouvindo, que podem ouvir depois quando o material estiver gravado e disponível em outras redes, que estão se sentindo sozinhas, que estão se sentindo deprimidas, que estão se sentindo muito ansiosas, tem um lugar de fazer uma travessia para um outro mundo e tem um lugar de fazer essa travessia também através de serviço. Porque fazer essa travessia do serviço faz com que a gente tire um pouco o foco das nossas dores pessoais, né? E faz com que a gente possa nos reconstruir novamente. Eu acho que é isso que acontece com Augusto, né? Mesmo que tenha sido um fim trágico, né? Eu fico pensando, ouvindo você, eu estou pensando também em voz, em voz baixa, né? Mas pensando assim, tem uma coisa extraordinária. Ele tem que ir ao outro, ele tem que reconhecer nos pretos velhos escravos, gente muito simples, né? A dádiva da vida que ele recebe, ele tem o desejo de que essa vida se comunique, por isso ele vai em defesa lá do velhinho caduco pedindo pelos seus filhos, não é? E vai em ajuda dos vizinhos e de todos, mas essa ida ao outro na verdade, uma coisa que a personagem diz no conto, que é o encontro com a sua homência, não é? A gente sabe que o Guimarães é o inventor de palavras, né? Ele vai usando a sabedoria que ele tinha da etimologia da língua e a língua portuguesa tem essas coisas lindas, né? Permite essas entradas. Então, ele vai experimentar a sua homência. Experimentar a sua homência é experimentar a sua humanidade. Experimentar a sua humanidade é finalmente, pelo outro, ir ao encontro de si mesmo. Se reencontrar consigo. Se apaziguar, não é? Ver que a sua vida tem um acréscimo de qualidade, não é? Eu fico pensando assim, toda vez que a gente estuda e aprende uma coisa nova, essa aprendizagem dá a gente um sentimento de acréscimo, né? Nossa, aprendi isso, achei que não entendia, estou entendendo isso, né? E isso faz com que a nossa vida seja mais qualificada. E vida qualificada é para ser comunicada, mesmo que ela tenha que ser inteiramente entregue, não é? Entregue ao outro, porque ela vai voltar para mim num tamanho em que eu, do jeito que sou, não posso mais tolerar. Eu preciso de um espaço maior para viver, de uma grandeza maior para viver. Eu preciso estar na vida com quem está a meu lado com menos vida, não é? Minha vida tem que comunicar vida. E aí eu reconheço que tem um valor que só vale porque eu comunico, não vale para ficar guardado comigo, porque ele vai criar bolor, né? Ele vai ser inútil, e essa sabedoria inútil, sem sabor, como dizia Barthes, o que não tem sabor, não tem saber, esse sabor de vida nova é o que a gente precisa procurar na travessia, por mais amarga, por mais difícil que ela seja, né? Aprender de todos os sinais, né, que vão sendo resgatados na minha perna enfaixada, na minha ferida curada, na minha dor de cabeça aliviada, né, mas aprender disso, em vez da lamúria, né, ele se lamentou, enquanto ele se lamentou, não se curou, né?
no momento em que ele começou a dar graças por aquilo que ele tinha recebido dos velhos e decidido não mais morrer, ele tem uma hora que ele diz, não, agora eu vou viver, agora eu quero viver, não é? Então, eu acho que nós chegamos na nossa hora e vez de querer viver, mas viver mesmo, não de sobreviver como a gente sobrevivia na luta, na concorrência, na disputa, e a gente tem que alterar as instituições, porque as instituições nos levam a isso. Quando eu penso como é difícil um grupo de pesquisadores de uma universidade se conectar com outra universidade para pesquisar a mesma coisa e receber um apoio comum, né? Tudo é concorrência, então tudo pesa muito. A gente precisa encontrar a leveza. Eu acho que é uma coisa extraordinária o que aconteceu com ele, né? Crivado de balas, né? Ouvindo o estalar das balas, a matraca do tiroteio, né? Ele deixa de ser uma traga loquaz, fanfarrão, para se encontrar consigo mesmo e se encontrar com o melhor da vida, que é escolher onde você vai gastá-la, não é? Para a gente já ir caminhando para encerrar, você está falando aí, eu estou pensando que esse processo agora de reinvenção, o nosso processo de travessia, e isso que você está falando da questão da pesquisa, da disputa, eu fico pensando na individualidade, né? Assim, nós vivemos num mundo de uma marca de uma individualidade que diz, são os meus projetos, é aquilo que eu quero da vida, é aquilo que eu quero do mundo. E essa travessia que todos nós, no mundo inteiro, estamos convidados a fazer, é uma travessia que diz para a gente assim, olha só, tem um mundo à espera de vocês que é um mundo de comunhão, que é um mundo que é um mundo que as relações são inauguradas por dar e receber num gesto de gratidão. E a gratidão é um gesto de espiritualidade que está ao alcance de todos na humanidade, que quando a gente agradece, a gente reconhece que tem pessoas que nos ajudam, que a gente recebe sempre, porque assim, uma mente ingrata é uma mente que sofre. Porque uma mente ingrata é uma mente que diz assim, ninguém me dá nada, ninguém me valoriza, o mundo só coopera para que a minha vida se torne feliz. E às vezes a gente pode passar uma vida inteira nessa mente ingrata, e isso causando um sofrimento enorme na nossa vida, quando se a gente parasse para agradecer, tem tanta coisa para a gente agradecer nessa vida. A gente tem o sol, a lua, as pessoas que estão trabalhando para a gente ficar em casa, os nossos pais que cuidaram da gente. Imagina se meu pai e minha mãe não me desse banho, não me desse mamadeira, né? Eu não teria aqui hoje, né? Então, assim, uma mente que não consegue ver o outro na sua vida se torna uma mente adoecida. E a nossa personagem no livro, não no filme, no livro, traz isso para a gente, assim, claro, né? A conversão dele passa por esse encontro do outro, ele passa a ver o outro. Eu queria... falando um pouquinho sobre isso. Não, só um minutinho para dizer que eu pensei, enquanto você falava de gratidão e de ingratidão, pensei que muitas vezes a gente não agradece porque a gente acha que tudo é mérito nosso, né? Tudo fomos nós que construímos, temos valor e por isso não temos que agradecer a ninguém, não é? E como você bem frisou, a gente não passa nenhum minuto da vida da gente sem estar pendente da existência do outro. Não é? Aquilo que a gente, eu acho que comentou aqui uma vez, a gente não é um indivíduo atravessando o mundo, a gente é um povo que caminha, né? A humanidade é um povo caminhando. Cada um de nós que for ferido deixa todos os demais doentes, não é? Eu te agradeço, viu, esse convite, foi muito bom. Eu te agradeço também por ter aceitado o convite. Então, semana que vem nós estamos juntos aqui de novo,
mais um programa do Livre Acesso. Provavelmente nós vamos falar sobre ansiedade. E eu vou encerrar agora aqui, né? Nosso tema sempre vai perpassar sobre essa questão da espiritualidade, das nossas dores, das nossas travessias de alma. E fiquem com Deus e até o próximo encontro. Grata. Obrigada.